Eu quero conversar com meu amigo Odailson Fonseca sobre como as organizações podem e devem se comunicar de uma maneira eficiente com as tais novas gerações. O que é que as organizações têm que aprender com você, meu amigo? Bom demais, Felipe. Vamos direto ao assunto, cara. Você já deu uma resposta junto com a pergunta, né? Como as organizações podem e devem se comunicar. Eu acho que hoje uma organização que não se comunica com a nova geração, ela não se prepara para nenhuma geração, tá? Não adianta porque hoje realmente nós temos um grupo de jovens que chegam, os nativos digitais, questionadores, incomodados, idealistas, mas altamente informados. Não vou dizer que é uma informação profunda, porque hoje a cada 24 horas o story zera a quantidade de informação. Mas, meu amigo, qualquer organização séria tem que levar a sério aquela geração que vai continuar depois que a gente passar, né? Então, a primeira pergunta deve, sem dúvida nenhuma, pode, mas é uma obrigação. Agora, como? Uma linguagem voltada para uma nova geração. Veículo de comunicação é sempre aquele meio de transporte. Alguns demonizam ou santificam veículos. Eu entendo mais do que nunca que o veículo é um transporte. Muda quem está na cadeira do motorista e muda o destino desse veículo. Agora, todas as ferramentas de comunicação são bem-vindas. E numa instituição, às vezes a gente se apega a alguns postes ídolos da comunicação, como se fosse a única maneira de nos falar, de nos comunicar, e surgem outras maneiras de falar com as novas gerações, que são ferramentas que chegam aí com a mídia digital e por aí afora. Agora, você que acompanha bastante as empresas também, as marcas, né? Você vê que as marcas estão se esforçando mais para tentar dar um significado para os públicos mais jovens. Consegue ver isso melhorando? Você consegue ver esse movimento? Ou ainda o que o pessoal precisa aprender ainda? O que eles precisam identificar para começar a falar mais uma linguagem que um jovem, né, porque hoje os questionamentos são as marcas. Essa marca está ligada com o que eu acredito, com o que eu penso. Como é que está isso? Você vê bons movimentos, bons exemplos aí? Felipe, o esforço existe. Não sei se o resultado é de acordo com o esforço, tá? Porque você falou uma coisa muito forte. Você está me dando aí todas as deixas das respostas, porque estamos ouvindo? Estamos ouvindo? Está aqui, ó, a máscara, né? Eu tenho usado isso em ilustrações que eu tenho feito por aí em várias palestras de comunicação e é totalmente adequado à nossa discussão sobre como impregnar uma nova geração de informação que, inclusive, valorize a minha marca, tá? Eu aqui não represento necessariamente uma marca de venda, mas uma marca institucional, uma marca de ideologia, uma marca espiritual. Eu creio naquilo que eu falo, mas acabo sendo também um produto de comunicação para alcançar as novas gerações. Amigão, a máscara que a gente está usando nessa pandemia é prova do que a gente tem que ser. A gente não fica proibido de falar com máscara. Máscara a gente fala do mesmo jeito, eu não estou amordaçado, ninguém me proíbe de falar. Agora, eu uso óculos, e muitos que usam óculos vão concordar comigo. A gente, com máscara, embaça, falta ar, é estranho, você não gosta. Então, você fala, mas você fala menos. E quando eu ponho isso aqui na minha cara, eu falo muito menos. O que eu tenho pensado esses dias, Felipe? A gente tem muito que falar, mas para a gente acertar como falar, a gente tem muito que ouvir. E você não perde a autoridade de uma marca ou de uma instituição por você fazer pesquisa de campo, por você fazer público, grupo de foco, por você fazer uma ouvidoria, por você dizer para o seu cliente, fale o que é que você pensa, o que é que você gosta, quem você é, o que você acha de mim. Então, quando a gente faz essas perguntas que cheira perda de autoridade, no fundo, elas abrem o horizonte da assertividade. E você, mais do que nunca, pode dar o tiro certo, uma vez que você ouviu o que os jovens estão falando. Então, tua pergunta sobre marcas, elas estão se esforçando? Estão. Desde o dia que o William Bonner se levantou na bancada e começou a desfilar no Jornal Nacional, eu brinco com meus amigos jornalistas como você ali foi uma guinada, um desespero da Globo de tentar rejuvenescer ou informalizar algo que não tinha. Né? Mudança de paradigma. Quebrou o Brasil naquele dia, Felipe. Mas por quê? É o esforço de fazer uma linguagem que hoje, quem não se adaptar a essa mudança da linguagem, fica numa ilha, tá? Eu não vou dizer que eu vou começar a pregar com emojis, mas eu tenho que entender que o emoji ele é uma característica cultural de uma geração onde a minha filha hoje mais tecla emojis com kkk do que, de repente, eu escrevendo um monte de texto.
Eu vou ter que entender como chegar neles. Como é que eu chego neles? Ouvindo eles. Então, o primeiro pedido que eu faço, empresas, para acertarmos onde dá o tiro, vamos escutar onde é que está o alvo. E isso é pesquisa e todas essas ferramentas de ouvidoria que fazem parte do mercado. Né? Pois é, você falou várias coisas muito essenciais, né? Ouvir, linguagem também. Você tem falado muito sobre linguagem, ou seja, a maneira de abordar. Agora, você enxerga esse movimento saindo da escuta, então, da pesquisa e tal, e indo para qual etapa? O que depois tem que ser levado em conta? Porque às vezes algumas organizações dizem assim, não, mas as novas gerações não pagam nada, elas não bancam a minha operação, elas, quem sabe, não são os meus clientes mais rentáveis. Só que é o seguinte, né? Você não está trabalhando só agora, né? Pensando no agora, você está pensando lá na frente. Então, não é só um exercício de pensar no aqui e agora, é projetar o que vem pelo futuro. E o futuro está nas mãos dessa turma que hoje está questionando, que hoje está criticando, que hoje está comparando, que hoje está submetendo tudo a um crivo que muitas vezes, como você falou, é superficial, às vezes, fazem aquelas análises meio rápidas. Mas o que vem depois, né, de você escutar, né? Amigão, veja, respeito e tem que aqui reconhecer um empreendedor, todo líder de seriedade na vida, antes dele ser qualquer sonhador idealista, ele tem que se valer, tem que se manter e tem que ser autossuficiente, autossustentável. Então, respeito totalmente você. Se uma operação não se mantém, não adianta ter sonhos se você não tem chão. Então, tem que ter orçamento, tem que ter entrada, tem que ter recurso. Não vamos nem discutir isso, mas eu creio que o bom empresário, o bom empreendedor, o bom líder, ele pensa na operação sustentável, mas ele também, por ser líder empreendedor, ele tem visão de futuro, senão não seria um empreendedor. Então, a visão de futuro te obriga a pensar uma coisa: para onde está indo a humanidade de acordo com o que ela fez nesses últimos 5, 10, 15 anos? O que eu quero dizer com isso? Respeito totalmente se o meu público-alvo é para seniors, é para adultos. Eu vou vender aqui, sei lá, seguro de vida. Como é que eu vou fazer um jovem entender que ele tem que fazer isso? Talvez o teu público seja agente funerário, eu vou vender plano funerário. Como é que vai fazer? Eu entendo, só que hoje, Felipe, o mundo mudou, né? As geografias acabaram e parece que a temporalização das gerações também se compactaram. Explico como. Um jovem hoje, de repente, ele tem uma cabeça de velho. É meio louco isso, porque ele está tão informado que ele já sabe as informações que estão chegando nas redes sociais de uma empresa que lá na frente cuida dos velhinhos, tem um programa não sei o quê, os mais experientes. Então, por essa overdose de informação, mesmo que o teu segmento prioritário ou público-alvo da tua empresa não for a nova geração, um dia a nova geração vai ser. Não espere 15 anos para um adolescente começar a olhar a tua marca, enquanto hoje ele já tem acesso a todas as marcas. Aí eu respeito alguém que de repente diz, não vou dar tanta ênfase, mas, meu amigo, se você não der ênfase nenhuma, em 10, 15 anos você morre, porque fica provado que hoje as novas gerações têm poder de consumo, têm poder de decisão, têm poder de influência, têm poder de captação de informação. E aí a sua pergunta, como é que a gente faz depois da pesquisa? Você tem que falar o canal do teu público-alvo. Então, se ele está na mídia social, você tem que ir para a mídia social. Hoje, um jovem, ele aceita tudo, menos uma palavra: incoerência. Isso aí acaba. Você é um especialista, Felipe, em crises e sabe mais do que nunca a prevenção da crise, a reputação, que são palavras que você usa tanto, que eu admiro, porque hoje, se você entra numa incoerência, você perde tudo. Com um jovem, fale na linguagem dele, no canal dele, o que você é, não o que você pensa que os outros têm que achar do que você é. Essa autenticidade, ela é poderosa. Eu diria até mais, Felipe. Empresas que às vezes erram um pouco na ferramenta, mas elas são autênticas, sólidas na maneira transparente de ser, amigão, eu acho que isso é melhor do que uma empresa altamente especializada na comunicação, mas que esconde alguma coisa, tem aquela coisa um pouquinho mais dissimulada, um pouco mais disfarçada. Se a nova geração capta que tem incoerência, isso desmonta uma reputação que não é a curto prazo, não. Para mim, desmonta uma admiração total de uma juventude que, além de ser contra, faz os outros serem contra também, porque eles são militantes. Uau, falou e disse. Bem real e bem verdadeiro isso. Agora,
E aí eu queria já emendar nessa fala sua aí o seguinte, e como é que as organizações, as marcas vão lidar com as críticas, então, né? Porque a gente sabe que quando falta autenticidade ou quando se há uma detecção de que está uma incoerência, as novas gerações, ao contrário das antigas, não perdoam. Elas detonam na hora. Elas detonam imediatamente. Eu tô aqui tentando resolver isso aqui. Cadê você, fulano? Cadê você, marca tal? Cadê você, igreja X? Cadê você? Você, inclusive, de certa maneira, sabe muito bem, porque você tem uma força muito grande nas redes sociais e você também é alvo desses questionamentos. Qual é a melhor forma de reagir a isso, tirando proveito da crítica para crescer? Vamos lá. Primeira resposta, eu vou ser fachada. Críticas são bem-vindas, críticas nos ajudam a crescer. Segunda resposta, eu vou ser sincero. Eu odeio crítica. Eu não suporto crítica, Felipe. Não gosto. Eu quero que os críticos sumam do meu caminho. Eu quero abrir meu WhatsApp e só ver gente me bajulando. Eu quero ver o Instagram, só gente me dando likezinho. Eu quero só gente pondo tapete para minha vida. Amigo, me mostre uma pessoa na face da terra que diga eu gosto de crítica. Nós todos detestamos ser criticados. Então, essa é uma luta pessoal que também se torna uma luta corporativa. O que acontecia no passado? Nós nem escutávamos as críticas, nos isolávamos nos Olimpos do poder e ninguém tinha acesso. Hoje, nas mídias sociais, querendo ou não querendo, cara, eu posso bloquear comentários numa postagem minha, eles aparecem em outra postagem. Eu posso cancelar uma pessoa nas minhas redes sociais, ela vai dar um jeito de chegar em mim de alguma outra maneira. Então, o que hoje a nova geração está presenciando junto com a gente? É esse momento de você ouvir, baixar a guarda e realmente, mesmo odiando críticas, entender que as críticas demonstram o feedback do povo, tá? Eu acho que a gente tem que ter, sim, um pé na meta, no foco, na gestão, na assertividade, no empreendedorismo, naquilo que eu quero, mas você tem que ter os seus 2 ouvidos para escutar o que as pessoas estão falando, Felipe. E aí eu quero ser sincero, não é fácil, tá? Sou líder, a gente trabalha com gestão de pessoas também, e eu trabalho aqui com uma nova geração, a maioria do grupo de jovens trabalham comigo aqui na comunicação, todos com menos de 30 anos. Como é fácil eu dizer para eles, olha, me fale o que vocês não gostam. Como é difícil quando eu estou numa reunião e alguém levanta, pastor, eu posso discordar do senhor? Aquela hora é facada no peito. Aí é hora de você entender, peraí, se a minha equipe tem liberdade de falar para mim uma percepção diferente, eles não estão me prejudicando, eles estão me protegendo, eles estão me prevenindo de ouvir lá fora coisas que eu posso escutar com muito maior intensidade depois, sem poder me prevenir. Então, Felipe, não é simples, não quero aqui vender um conto de fadas, porque lidar com críticas é lidar com a ferida no meu ego e todo mundo preserva a sua própria identidade, mas empresas sérias, igrejas relevantes e líderes admiráveis, eles aprendem a lidar com a oposição, eles aprendem a lidar com o contraditório, aprendem a conversar com pessoas que pensam diferentes. E mesmo que seja uma crítica dura, eu tenho que ler e entender, será que essa pessoa está movida por ódio ou será que sou eu que estou movido de insegurança? Vamos avaliar junto. E já aconteceu, Felipe, de muitos críticos me colocarem ali, pastor, tem erro de português ali. Eu vou fazer o quê? Não vou aceitar uma pessoa que me ajuda a dizer que tem um erro de português. Não quero críticos. Que bom que ele me falou. Você às vezes me ajuda. Eu só tenho ali uma esquema. Que bom que eu tenho amigos que têm liberdade para dizer, olha, você errou ali. Então, isso aí a gente pode ampliar para o empreendedorismo com maneiras muito mais formais, mas ouvir o seu cliente e aceitar o anticliente te ajuda a ter caminho pavimentado para o sucesso. Para finalizar aí, poxa, dava para falar bem mais tempo, hein? Esse negócio aí é complicado. Eu não sei por que a gente limita o tempo, mas é coisa que a gente colocou na cabeça. Mas o que acontece? Você falou em ouvir, entender os canais e agir, né? E aí toda essa questão de como responder à crítica, muito interessante que você coloca aí. E esses são os primeiros passos. E o que assim, se você pudesse dizer assim, tenha em mente isso ao se comunicar com as novas gerações, porque aqui tem de tudo. A gente tem gente que assiste que trabalha em governo, tem gente que assiste que está dando consultoria, né? Tem muitos consultores que acompanham aqui as conversas que a gente tem gente que trabalha com igreja, tem gente que trabalha com educação. O que tem que ter em mente a partir de agora? Assim, o que você recomenda que sejam as palavras que vão nortear essa nova forma de conversar com as novas gerações aí de quem está nos assistindo?
tentar colocar num passo a passo, né? Tem que ter uma estratégia, porque a estratégia te torna valorizador e reconhecedor da importância das novas gerações. Aí o passo a passo. Faça uma pesquisa e na palavra pesquisa vem escute, ouça. Antes de você falar, ouça. Você só vai falar certo quando você ouvir o que as pessoas escutam do jeito certo. Senão, fica apenas um falatório e ninguém escuta nada, coisa que está acontecendo muito hoje em dia, infelizmente, na ideologia polarizada do Brasil. Então, ouça. Uma vez que você ouve e detecta a realidade da tua persona que te escuta, aí você planeja uma estratégia de comunicação nos veículos e canais que eles estão usando. Então, se eles estão no Stories, não adianta usar Twitter. Se eles estão no Instagram, não adianta ficar no Facebook. Se eles assistem televisão, não adianta ficar usando só o rádio. Você vai ter que descobrir o teu público e os jovens, que você me chama mais do que nunca, Felipe, não vou falar aqui, rádio, televisão, jornal, são importantíssimos, mas não adianta. A nova geração, ela é digital, nativa digital, redes sociais, ela está teclando, celular é a extensão do cérebro, então eles estão nas mídias digitais, nas mídias sociais. E aí, o que eu vou escrever lá? Vai escrever teus valores baseados nas pesquisas que você recebeu de como se comunicar, mas quero resumir que tudo é menos importante do que ser você mesmo, do que você ser autêntico, do que você ser transparente. Se você cometeu um erro, Felipe, é honra, é grandeza de uma velha geração ser admirada pela nova geração por reconhecer um problema, por reconhecer um erro. Esses dias eu recebi uma declaração de uma das igrejas importantes desse mundo afora, reconhecendo, olha, não tratamos como deveríamos ter tratado no passado esse assunto. Quando alguém faz isso, isso é nobreza, isso é grandeza, isso é gentileza de mercado, para você dizer, olha, você pode confiar, porque aqui tem autenticidade. A autenticidade é humana, a humanidade sempre tem erro. Então, o dia que eu errar, eu reconheço. Mas agora, eu tenho certeza nesse caminho. Vem comigo. Eu acho que nesse caminho, Felipe, nós podemos solidificar aí essa aproximação com as novas gerações, que não são monstros, que não são loucos, que não são preguiçosos. Eles só estão buscando o espaço deles como nós buscamos nosso espaço com 20, 30 anos. Só que no nosso tempo, a gente olhava a televisão como grande vitrine. Hoje, todo mundo tem sua vitrine e se posiciona. Nós temos que entender que esse empoderamento da comunicação digital para o jovem veio com tudo. Então, em vez de a gente criticar, a gente se adapta e usa a favor. Esse é o Dailson Fonseca, hein? Muito Meu bom, amigo, hein? ó. Muito bom, hein? Obrigado, hein, por esse papo aí bastante inspirador e eu tenho certeza que vai ser muito, 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 muito bem visto por muita gente que está querendo entender algumas coisas e você abriu a mente da gente para muita coisa. A gente vai conversar sobre vários outros assuntos, é o que eu tenho falado para todos. Eu estou dando uma volta com todos uma primeira vez, depois vai todo mundo voltar a falar de outros assuntos e sabe-se lá até quando que a gente vai continuar com isso. Mas enquanto der, a gente vai batendo papo. Obrigado, amigo. Cara, você é brother, tamo junto. Deus abençoe vocês todos que acompanham a gente. Sigamos em frente. Valeu.